Ai, Deus. E sabe como é, os índios não sabem muito, não entendem muito de andar de avião e acabei perdendo o voo. E infelizmente, porque seria a primeira vez que eu iria no Mato Grosso do Sul conhecer vocês, né? Mas Deus não quis ficar para próximo. Então, Mauro, primeiro lugar, o slide saiu. aqui Ah, tá não, tudo não. ok. Saiu não, saiu não. Saiu não, saiu não. Desculpa. Pode. Ele abriu outra janela. Não, pode continuar. Primeiro lugar, é muito importante vocês ignorarem tudo que o Éder falou, né, antes da minha aula, porque ele nunca repousou no espírito, ele nunca orou em línguas, sabe nada, nunca teve uma experiência pessoal com o nosso Senhor, entendeu? Então, ele não sabe nada, ele tem moral para falar dessas coisas, eu tenho. Bom, quem não sabe, eu fui carismático durante uns 10 anos, então conheço bastante. Eu fui muito próximo de várias comunidades carismáticas na minha terra, né, em Belém do Pará. Agora eu moro em São Paulo, mas na época era muito próximo de várias comunidades, como a Toca de Assis, por exemplo, fui muito próximo. Eu fui seminarista do IBP, do Instituto do Bom Pastor, né? Quem não conhece. Era da mesma turma do filho do seu Alberto, o padre José Zucchi. Mas antes disso, eu era carismático em Belém do Pará e me converti com o apostolado do professor Lando Fedeli e com a Monfort, né? Mas nessa época eu era carismático, por exemplo, eu cheguei a fazer uma experiência, para vocês verem o absurdo que a pessoa faz, né, quando não conhece nada. Fiquei 3 meses, por exemplo, lá na casa, na espécie de mosteiro que tem lá da Kelly Patrícia, no Ceará. Eu cheguei a ir lá, fiquei 3 meses, fiz experiência lá. E eu já li alguma coisa da Montfort, então exatamente por isso que eu não fiquei lá, que eu comecei a ver algumas coisas ensinadas, que eles são muito devotos de Medjugorje, e sabia que Medjugorje, as aparições de Medjugorje eram um absurdo, e comecei a ver alguns absurdos doutrinários lá, eu falei, não, nesse lugar eu não fico. E quando eu voltei do Ceará para Belém, já voltei pronto para dizer para o professor Orlando Fedeli, professor, quero conhecer o senhor em São Paulo, que eu quero entrar num seminário. Na época eu queria ser padre, né? Só para vocês terem uma ideia de quanto eu conheço da renovação carismática, porque eu vivi durante 10 anos sendo carismático, então conheço muito bem. Esse negócio de repouso no espírito, esse negócio de oração em línguas, tudo isso, essas besteiras eu experimentei. Então eu conheço bastante. E desde essa época que eu me converti, eu venho combatendo. Já quando eu estava em Belém, quando eu voltei e comecei a ler Monfort, eu já meti o pau na RCC, né? Já brigava com o pessoal da RCC, com os meus amigos que ainda eram da RCC, para combater a RCC, né? Porque eu já começava a entender os erros deles, né? E essa aula de hoje eu vou me concentrar sobretudo na questão doutrinária, né? E eu vou me centrar sobretudo num dom que é muito uma espécie de dom, né? Que na verdade não é um dom, nós veremos isso, que é o dom das línguas, né? Eu não vou entrar nos outros, mas por convergência de princípios, quando você combate um dom carismático, por exemplo, esse dom das línguas, que é dos mais famosos, você combate todos os outros, porque os princípios doutrinários são os mesmos, né? Como, por exemplo, o repouso do Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo, né, de que fala a RCC, também vai dar, pelos princípios, dá para combater pelos princípios que eu vou tentar passar para vocês hoje. E dentro dessa gama dos dons carismáticos, né, que a gente estuda, a gente vai estudar os erros e vai estudar os princípios bons, né? O que são realmente os carismas, o que não são, o que São Tomás falava, o que a tradição falava, né? E outra coisa que eu vou entrar mais especificamente também, que é importante vocês terem em mente, é que um dos grandes defensores, e talvez hoje o mais conceituado do ponto de vista de formação teológica, e defende aqui no Brasil a renovação carismática, é o padre José Eduardo. Não sei se vocês conhecem esse padre, ele tá bem conhecido aí no meio conservador, ele anda combatendo bastante os tradicionais, né? Que ele chama de tradicionais, os lefebvistas, como ele gosta de falar também, aquele pessoal que é próximo da fraternidade de São Pio X.
e vai defender muito os carismáticos, né? Um dos livros mais conhecidos de doutrina carismática que eu vou mostrar para vocês, que é de um diácono permanente americano. Quando é traduzido esse livro no Brasil, é o padre José Eduardo que faz o prefácio. E ele mesmo se declara que ele é o único no Brasil que fez um grande estudo de patrologia, de tradição e de doutrina dos dons carismáticos, né? E ele diz que ele mostrou que, na verdade, os dons carismáticos estão na tradição da igreja. Eu vou mostrar para vocês que é falso. Então, eu vou entrar no dom de línguas e vou entrar também nas teses do padre José Eduardo, que pelos princípios vai dar para combater as outras teses também, mas também combater o padre, porque ele, hoje em dia, eu considero ele o grande expoente, né, defensor dessa ala conservadora e também da ala carismática, né? Então, aqui, a doutrina irracional dos carismáticos, né? E aqui um texto, esse texto aqui que eu estou passando para vocês agora é de um protestante, mas é o princípio dos carismáticos católicos, é o mesmo, diz o pastor, né? Eu esperava que todos os novos convertidos fossem batizados no Espírito. Também espero que todos falem línguas. E não estou ciente de que alguém já tenha o recebido, o batismo no Espírito, sem fazê-lo. Ou seja, é um princípio dos carismáticos que primeiro evento carismático é o batismo no Espírito. O batismo no Espírito seria uma espécie de nova efusão do Espírito Santo, né? Você já recebe o Espírito Santo pelo batismo, mas você precisa reacender para uma vida espiritual mais ativa esse Espírito Santo que você já tem, você que veio pelo batismo. Por esse que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que seria mais ou menos um encontro pessoal com o nosso Senhor, tudo a mesma coisa para um carismático, né? Que vai reacender, reativar, de certa forma, esses dons que você já tem, que receber pelo batismo, só que eles estão de uma forma que meio que inativa e vão ser reativados, de certa forma, por esse batismo no Espírito Santo, que seria um encontro pessoal com o nosso Senhor, que vai fazer sua vida espiritual reacender, de certa forma, ou reativar, né? E qual seria um dos grandes evidências de que aconteceu isso com você? É a oração em línguas. Por isso que ele diz aqui, eu espero que todos sejam batizados no Espírito e espero que todos falem línguas. Que é como que um não vive separado do outro, né? Normalmente, quando você é carismático, você supostamente já recebeu o batismo do Espírito Santo. Se você não ora em línguas, você tem algum problema, né, para o carismático. Você tem algum problema e você tem que ver, tem algum problema na sua vida espiritual, você tem que ver e procurar isso, né? Então, estão interligados esses dois, né? O batismo do Espírito Santo, que seria o começo da vida carismática, e a oração em línguas, que seria o grande sinal que realmente você está plenamente nessa vida carismática e de que você está mudando de vida, né? Você está progredindo espiritualmente porque você já está orando em línguas, né? No próximo slide eu vou... esse aqui é um conceito de grandes teólogos, né? Falando sobre os carismas. Né? O que são os carismas, né? Esse aqui é o padre Rui Marim, que é muito conhecido por ter um tratado muito bom sobre os carismas, né? Sobre a vida mística. Né? O padre Rui Marim vai dizer que seria temerário desejar ou pedir a Deus essas graças, as gratis date, uma vez que não são necessárias nem para a salvação, nem para a santificação, e requerem, muitas delas, ao menos, uma intervenção milagrosa de Deus. Vale mais um pequeno ato de amor a Deus que ressuscitar um morto. As graças, gratis date, são os carismas, né? Por que os carismas são chamados assim? Bom, em primeiro lugar, graça de Deus, que é infundida na nossa alma pelo batismo. E quando a gente comete o pecado mortal, a gente perde essa graça de Deus, mas se a gente se confessa e depois participa dos sacramentos de novo, a gente recupera a graça de Deus na nossa alma. A graça de Deus, ela já recebe esse nome exatamente porque, de certa forma, ela é gratuita. Por quê? Porque a gente só tem, não por merecimento nosso,
Claro, a gente participa de merecimentos, mas não por merecimento nosso, mas por esse merecimento de Cristo que morreu por nós na cruz. Então, Cristo morre na cruz, ele merece, da parte dele, para nós, as graças de Deus. A vida divina, a vida de Deus que vai habitar na nossa alma, né, que é uma participação da vida divina. Mas quem mereceu isso foi Cristo, por isso que ela é chamada de graça, porque a gente meio que recebeu isso de graça. Mas é claro, a gente só recebe se a gente participar. A gente tem que participar dessas graças de Cristo, da vida de Cristo, né? E a gente participa, a nossa participação se dá por onde? Pela nossa conversão, pela nossa fé, pelos sacramentos. Nos sacramentos a gente vai participar dessa graça, dessa vida de Cristo, né? Da nossa salvação, e participando a gente recebe, pelos sacramentos, a graça de Deus na nossa alma. Então, de certa forma, é de graça, por isso é gratuito. Por isso que ela se chama graça. Agora, por que gratis date? Né? Chama os carismas, né? Que é como se fosse graça gratuita. Parece uma redundância, né? Graça dada, uma graça gratuita. Por quê? Porque os carismas, elas são, de certa forma, mais gratuitos ainda do que a própria graça. Em que sentido? Porque a gente recebe a graça de Deus participando da vida da graça, participando da vida divina de nosso Senhor pelos sacramentos, pela nossa batismo, pela nossa conversão, pelo batismo, pelos sacramentos. Mas o que acontece? Para a gente receber os sacramentos, a gente precisa de o quê? Não está em estado de pecado mortal, né? Se a gente não está em estado de pecado mortal, a gente tem todas as disposições para receber a graça divina de Deus na nossa alma, certo? Só que os carismas não precisam disso. Mesmo em pecado mortal, você pode profetizar, você pode fazer milagre, em certo sentido, porque isso depende mais de Deus do que de nós. Então, por isso que diz gratis date. É como se fosse mais ou menos uma graça gratuita. Essa redundância vem por isso, que a gente não precisa nem das disposições na nossa alma, ou seja, não está com pecado mortal para receber os carismas, né? Então, os carismas, isso que é uma das contradições dos carismáticos, é que os carismáticos vão dizer que a oração em línguas é um sinal que você está progredindo na vida espiritual, está progredindo na graça de Deus. E é falso, porque mesmo em estado de pecado mortal, segundo a boa teologia mística, segundo a boa teologia católica, mesmo estando em estado de pecado mortal, você pode receber a graça de Deus. Você pode, mesmo em estado de pecado mortal, você pode receber esse carisma, que são carismas dados por Deus, segundo a vontade de Deus, mas que não precisa, mesmo em estado de pecado mortal, a gente pode recebê-las. Por quê? Porque isso é para edificação de todos, mesmo a minha, que vou receber essa graça, para a gente se converter e buscar essa graça de Deus na nossa alma, certo? Então, os carismas não são um sinal de um progresso na vida espiritual, porque mesmo em estado de pecado mortal, a gente pode receber. Os carismas são os sinais da vontade de Deus para a conversão das pessoas, para a conversão dos católicos, para a propagação da fé. Esse é o principal, tá bom? Então, elas não podem ser um sinal do progresso. Por isso que nosso Senhor vai dizer, quando os discípulos vão chegar com o nosso Senhor, vai dizer, tem aqueles fulanos lá que eles curam, fazem milagres e tal. E nosso Senhor vai dizer para eles, deixa que eles façam. Também eles podem fazer isso. É o microfone. O meu? Desabilitou aí, será? O microfone? Tá tudo bem? Vocês Peraí, estão me ouvindo? rapidinho. Não foi que não. Peraí. Estão me ouvindo? Não. Não tô te ouvindo. Será que eu ponho o seu PC aí? Não, aqui não mudou nada. E eu tô no celular aqui e tô ouvindo pelo celular. Eu Será estou que me você, ouvindo pelo celular. será que desabilitou aí? Hum. Ah, não.
Mauro. Pera aí, rapidinho. Foi aqui, Acho que foi lá, foi foi aqui. lá, foi lá. Aí, pode falar. Ó. Posso continuar? Tudo Foi. certo? Acho que o cabo deu um mau contato. Beleza. Então, não sei se vocês ouviram, então eu falei que os carismas, eles não podem ser um sinal de progresso na vida espiritual, porque exatamente mesmo em estado de pecado mortal, você pode receber, se for da vontade de Deus, algum carisma. Santo Tomás, por exemplo, fala de uma pagã, que não era nem católica, que faz um milagre lá, e pela vontade de Deus, e acaba ajudando na conversão de outras pessoas, e mesmo ela acaba se convertendo. Quer dizer, os carismas vêm da vontade de Deus de propagar a fé, propagar a verdade. Mas não é necessariamente um sinal de um progresso na vida espiritual. Né? E aqui é o padre Jordan Ullman. Essa citação eu peguei do padre Daniel Pinheiro, do IBP. Ele vai dizer o seguinte: uma pessoa pode ficar sob o poder do demônio em razão de um desejo descontrolado de experimentar fenômenos místicos extraordinários ou graças carismáticas. Quer dizer, se você pegar qualquer livro místico, de teologia mística séria, eles vão dizer isso, que não se pede os carismas, não se deseja os carismas, exatamente porque os carismas se dão pela vontade de Deus. Ninguém, nenhum santo, claro, a gente pode rezar para que aconteça um milagre da conversão de uma pessoa, o milagre de a cura de uma doença, a gente pode rezar, mas eu não posso pedir para Deus que eu faça um milagre. Ah, Deus, eu quero ser um grande milagreiro, eu quero eu tenha esses dons extraordinários, entendeu? Isso aqui é um ato de soberba muito grande. Então, o normal é que a gente, na vida espiritual, a gente nunca pede essas graças carismáticas. Por quê? Porque essas graças carismáticas se dão na nossa vida pela vontade de Deus. Só isso. Né? Claro, a gente pode ter as boas disposições para que, se Deus quiser nos usar, como usou os profetas, como usou grandes santos, para realizar alguma graça extraordinária para a conversão das pessoas, a gente pode ser usado, mas a gente nunca deseja isso e a gente nunca pede para Deus para fazer isso. Isso aqui é temerário, tanto que esse Jordan Ullman, que é um grande teólogo de vida espiritual, fala, e muitos teólogos vão dizer isso, que desejar isso insistentemente, você pode ficar sob influência do demônio, exatamente porque eu estou desejando uma coisa que é própria da soberba, né? Própria da falta de humildade. Quero desejar uma coisa que só Deus pode querer para mim e eu não posso querer buscá-las. Graças carismáticas só vêm até nós pelas vontades de Deus, e isso aqui muito raramente. Por exemplo, Santa Teresinha nunca teve uma graça carismática. Grandes santos nunca tiveram. Por quê? Porque Deus não quis dar para eles. Não foi necessário para a fé das pessoas esse tipo de santo terem graças carismáticas, ou todas as pessoas terem graças carismáticas. Então você vê aí alguns princípios que já mostram que os carismas e mesmo a oração de línguas não podem ser do jeito que os carismáticos falam. Ela não é sinal de um progresso na vida espiritual. Ela não pode ser pedida insistentemente como se fosse algo do meu desejo e Deus tem que atender, né? E Deus não dá para qualquer pessoa, e a outra, Deus não dá com a frequência que os carismáticos dizem, né? Todo dia é dia de pedir graça carismática, todo dia é dia de orar em línguas, todo dia é dia de repouso no Espírito Santo. Não. Deus dá para quem Ele quer e quando Ele quer. É tudo segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dos homens. E o que os carismáticos ensinam é exatamente o contrário. É tudo segundo a minha vontade, a vontade dos homens. Tá bom? Então, aqui são 3 pontos importantes dos carismas, né? E são dons extraordinários, ou seja, não é para todos e nem para todo o tempo, a frequência dele não é sempre. A segunda, não são sinais de santificação e nem santifica, ou seja, eu estou em estado de pecado mortal.
aconteceu uma graça carismática, eu vou ficar santificado, eu estou agora, eu não estou mais em estado de pecado mortal, eu me tornei, por causa de uma graça carismática, eu me tornei agora em estado de graça santificante. Eu não estou mais em estado de pecado mortal, mas estou em estado de graça. Me transformei em estado de graça por causa dos carismas. Não, não existe. Eles não são sinais de santificação e nem santificam. Eles só servem para quê? Para propagar a fé. Podem ajudar na nossa santificação, no sentido de eu ver aquilo, eu me converter e buscar me livrar dos meus pecados, me confessar, buscar os sacramentos. Nesse sentido, eles santificam, nesse sentido de me incentivar a buscar os sacramentos. Mas eles, em si mesmo, eu tenho uma graça carismática e me santifiquei, isso não existe. Eles não são sinais de santificação e nem santificam. Tá bom? E como eu disse para vocês, eu não devo pedir-os a Deus. Porque Deus dá segundo a vontade dele. Aquilo vai ser bem para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para eles aderirem mais à verdade católica. Então Deus dá. Mas isso é sempre segundo a vontade de Deus. Não é eu que vou pedir, Deus, a gente precisa de dom de línguas aqui para todo mundo se converter, para eu me converter. Ninguém pede isso. Isso aqui é contra a vida espiritual. Tá bom? E aí, agora queria abrir primeiro o primeiro vídeo lá, Silvio, do padre José Eduardo, que ele ora em línguas. Silvio? Eu não sei se é você que abre, né? Aham. É a partir do minuto 58. Tá enxergando a imagem aqui? Tô enxergando vocês. A minha eu não tô enxergando. 58? Isso, a partir do minuto 58. Não dá pra ver, peraí. Vou ter que ir lá perto. Tá bom, mas você vai me dar uma oportunidade da gente 50 minutos que eu faço. Tá ouvindo? Não, não vi não. Eu pôr aqui, mas tá ouvindo, Maura? Agora eu tô. Mas acho que eu vi por ali. Você tá ouvindo o do professor, não? Tô ouvindo bem mal. Ah, tá. E agora, Mauro, tá ouvindo? Agora tá perfeito. Então, você vai tirar da gente a possibilidade de ouvir o Padre José Eduardo 58 minutos, já vai começar. Vocês vão ter que Vai pagar tirar essa penitência aí. Vai tirar essa graça de nós? Ofereçam pela minha conversão. Vocês vão ver que na parte que eu vou mostrar vale muito a pena. Vai valer a pena vocês fazerem esse sacrifício. Não, nós estamos lamentando que você tirou 58 minutos aqui do padre. Não, mas essa parte é a melhor parte, por isso vocês vão agradecer. A gente queria ouvir tudo. Olha, tem um cara levantando o braço. A minha aula é até que hora, só para eu saber? Agora é 11h10. Acho que é 11h30, né? É 11h30. Vê aí, por favor. Tá marcado 11h30, mas você pode ir um pouquinho depois, Mauro. Tá bom. Não, todo mundo já lanchou. Aqui, né? Tem algum carisma aí da sociedade?
Aí, Mauro, deu certo. Mas é você que dá o play ou sou eu? É, sou eu. Beleza, então pode passar aí que eu tô ouvindo. Vai ficar Mas aí quer exigir muito, né? Se quer dar certo, não deu certo, não. Não dá certo. Então deixa. Deixa. Se quer dar certo o negócio. Você quer falar alguma coisa antes de começar, Mauro? Não, pode começar. Pode dar play? Então tá. Pode. Seria até a parte que ele reza em línguas. Eu não tô ouvindo, mas se que vocês ouvirem, vocês me avisem. Deu certo? Antes, né, vendendo alguma coisa. Olha o olho, olha o olho, olha o olho. Tá que cedo, né? Deu tira o certo? dedo da tomada, né? Não precisa mostrar tudo, não. Só a parte que ele ora em línguas. Isso ele quer que pague. Os caras com o braço pra cima. E tem vários aqui que tem um estado de choque. O pessoal tá quase colocando o dedo na tomada aí. Choque. O Albert já tá quase falando em línguas aí, imagina. Eu coloquei em short um negócio desse. Você vai falar em francês, aí, italiano. Eu vou falar em Tá bom, Mauro? Tá bom, tá ótimo.
Já viu, mano? Tudo bem? Posso continuar? Pode, aí, Mauro. Nós estamos aqui, já nos apagamos. Pois é, aí acho que está aparecendo o slide aí para vocês sobre heresia carismática. O Silvio não consegue parar de querer ouvir aquilo. Tá aparecendo, Mauro. Tá bom. Então vemos aí a heresia carismática, né? Segundo Eusébio, citando os hereges da época dele, né? Não sei se o Éder falou sobre esse caso aqui, né? Então, de acordo com as descrições registradas por Eusébio, Montano, que era um herege da época dele, entrou em uma espécie de delírio e balbuciava coisas estranhas. Ele encheu 2 mulheres com falso espírito e elas falaram extensa, irracional e estranhamente. Ele ficou fora de si e começou a estar repentinamente em uma sorte de frenesi e êxtase. Ele delirava e começava a balbuciar e pronunciar coisas estranhas, profetizando de um modo contrário ao costume constante da igreja. E ele, excitado ao lado de 2 mulheres, encheu-as com falso espírito, tanto que elas falaram extensa, irracional e estranhamente, como a pessoa já mencionada. Ou seja, Eusébio está falando aqui irracionalmente, e ele está dizendo isso aqui é contrário ao costume da igreja. Por quê? Porque a gente vai ver o verdadeiro dom de línguas, ele não é irracional, ele não balbucia palavras estranhas, como fez aí o padre José Eduardo. Esse que vocês viram, esse padre aí, é o grande tomista, e de fato ele conhece muito de São Tomás. É preciso não subestimar a capacidade desse padre, que ele é extremamente, tem uma grande erudição e extremamente inteligente. Mas você vê o grande tomista carismático, os absurdos que ele é capaz de fazer, né? Para agradar os carismáticos. É óbvio que isso é um mando de besteira que esse padre fez. E é exatamente essa heresia carismática aqui, falada por Eusébio, é muito parecida. Pelo menos é sintomático, né? Os vestígios, as atitudes são as mesmas, né? Então, é muito próximo dessa. Você vê que essa heresia carismática já teve na história da igreja desde o começo, para vocês terem uma ideia que isso não é algo novo na igreja, né? Eu me lembro que o Éder fala muito dos Quakers também, né? Que faziam coisa parecida com os carismáticos, né? E aí, a gente vai no próximo slide, que é sobre esse fulano aí, Victor Salas. Ele é um professor, né? De um seminário nos Estados Unidos. É esse Sagrado Coração, Seminário do Sagrado Coração, seminário maior do Sagrado Coração, se não me engano, acho que é em Detroit esse seminário, né? E ele é professor de filosofia especializado em metafísica escolástica medieval e tardia. Além disso, Salas se interessa pela intersecção da metafísica medieval tradicional com as filosofias pós-modernas da religião, particularmente aquelas que buscam superar a metafísica. Vocês vão ver que ele é muito crítico a muitos modernos, né? E ele vai fazer um artigo criticando os carismáticos, por isso que eu coloquei ele aqui. Ele não é nenhum tradi, ele ensina num seminário do Rito Novo, né? Ele não é um tradicional da Fraternidade São Pio X ou do IBP, mas é simplesmente vamos dizer assim, um conservador. Mas ele vai criticar o olhar da renovação carismática sobre o dom de línguas. Por que eu vou falar sobre ele? Porque ele vai criticar exatamente um estudo que é exaltado pelo padre José Eduardo sobre o dom de línguas, né? E aí, infelizmente, eu vou ter que passar outro vídeo. Aí eu vou precisar da ajuda do Silvio aí, que é o segundo vídeo aí do padre José Eduardo. Ele vai falar sobre o dom de línguas. Agora uma parte mais técnica, mais teórica, conceitual da aula. Silvio?
Tocando, Mauro. O segundo vídeo é a partir do minuto 1:50. Aí você deixa rolar, você pode colocar na velocidade, uma velocidade maior, 1:25, por exemplo, para rolar até 1 minuto e meio do vídeo. A parte que ele fala da jubilação de Santo Agostinho. O problema é que eu não consigo ouvir o vídeo daqui, então eu não sei que hora, em que momento parar. Então, se você conseguir parar depois da parte que ele fala da jubilação em Santo Agostinho, seria Tá bom. bom, vai parar depois que falar essa parte. Isso. A parte exatamente que ele vai falar do Concílio de Calcedônia. Ele fala Concílio de Calcedônia e para. Pode parar. Ok. Já está tocando aqui. Vai ter 1 minuto, vai até 3 minutos? Até ele falar Calcedônia. Ele já falou? Não, ainda Pode não parar. foi, não. Pode deixar. Parar. Pode parar. Pronto, Mauro, falou. Pode seguir. Tudo bem. Então, voltando para os slides aí, não sei se vocês já estão vendo os slides. Esse professor Victor Salas vai exatamente fazer um artigo refutando tudo isso que o padre falou aí. Ele vai mostrar que quando Santo Agostinho fala de jubilação, ele não está falando em nenhum momento em dons de línguas. Ele vai mostrar aqui o estudo desse diácono que o padre fala aí, o Ed Ansley, que hoje em dia é muito famoso no meio carismático
e é um dos fundamentos dos carismáticos para eles defenderem o dom de línguas, vai ver que vai mostrar, quer dizer, de uma forma mais polida, né? Mais política, mas ele vai mostrar que, na verdade, o estudo desse diácono é uma farsa, que o que Santo Agostinho falava não tem nada a ver com o dom de línguas, tá? Eu não vou poder passar todo o resumo, a apresentação que eu fiz do estudo aqui, porque já está muito em cima. Então, eu vou pular algumas partes, mas eu vou pegar as partes mais importantes para vocês entenderem a farsa do que o padre está falando. E não é fácil descobrir a face desse padre. Ele é muito inteligente e é muito capaz. Precisa estudar muito e procurar bastante conhecer para desmascarar ele. Então, por isso que eu incentivo vocês a procurar realmente conhecer essa doutrina para ajudar os amigos carismáticos que vocês conhecem e combater a doutrina desse padre, que ele está ficando bem famoso aí na internet, tá? Então, esse é o nome do artigo do Victor Salas, Francisco Soares e suas fontes sobre o dom de línguas, né? E aí ele começa o artigo justificando por que ele vai usar Francisco Soares, né? Que é um escolástico, um tomista, mas da segunda fase da escolástica, né? Ele vai dar as razões porque ele vai usar Francisco Soares para refutar o falso dom de línguas dos carismáticos. E aí ele responde, né? Por que Soares? Para estabelecer a minha afirmação, eu recorro sem dúvida ao teólogo mais proeminente, a afirmação dele, né, de que o dom de línguas defendido pelos carismáticos não tem nada a ver com o verdadeiro dom de línguas. E ele diz, para estabelecer essa minha afirmação, eu recorro sem dúvida ao teólogo mais proeminente da segunda escolástica, o jesuíta Francisco Soares, e considero o modo como ele aborda este dom extraordinário. Em sua época, Soares recebeu o título de Doctor Eximius ac Pius, ou seja, é um doutor exímio e pio, ou seja, ele tinha muita destreza para lidar com a teologia e muita piedade também. Do Papa Paulo V, ou seja, o Papa Paulo V que deu esse título para o Soares, né, de Exímios e Pius, por causa de suas eruditas contribuições à teologia católica. Se quisermos determinar o status questiones, né, o estado da questão, em relação ao dom de línguas, como a igreja primitiva, medieval e pós-medieval entendeu, o relato de Soares oferece uma apresentação historicamente abrangente e sistemática que determina a base filosófico-teológica do dom. E aqui é um testemunho, nesse próximo slide, é o testemunho de um grande estudioso da história da filosofia, que é o francês Étienne Gilson. E quem estuda a história da teologia, pelo menos do ponto de vista francês, sabe que ele é muito respeitado pelos franceses. E ele aqui, o Étienne Gilson, dando um testemunho dele sobre Soares. Ele diz, Soares possui tal conhecimento da filosofia medieval que envergonha qualquer historiador moderno do pensamento medieval. Ele parece conhecer tudo e todos em todas as questões. Ele lê seus livros, e ler seus livros é como assistir ao juízo final de séculos de especulação cristã por um juiz imparcial. Quer dizer, do ponto de vista de história da filosofia, Soares ele é muito respeitado, né? Então ele vai usar o Soares nesse estudo dele. E agora a gente vai entrar de fato no estudo, né? Ele vai contrapor a renovação carismática à tradição católica, e essa tradição católica é enxergada pelos olhos do Soares, né? Onde ele vai dizer, em suma, meu interesse em levantar a questão do dom de línguas, no que diz respeito a Francisco Soares, bem como as suas fontes, é destacar as diferenças significativas que existem, por um lado, entre o ensino tradicional e consistente sobre o assunto articulado dentro da Igreja Católica, e, por outro, o que existe é praticado, e, por outro, o que existe e é praticado atualmente entre os partidários da RCC. Ou seja, ele vai mostrar divergências do que ensina a tradição católica sobre o dom de línguas e o dom de línguas praticado pela RCC, e mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui no próximo slide é uma respeitada teóloga dos carismáticos, né? Se você vai
no site da RCC Brasil tem vários artigos dessa fulana aí, dessa americana. Que é uma teóloga e membro da comissão doutrinária do ICCRS, que é o Serviço para a Renovação Carismática Católica Internacional. Essas aqui são as frases dessa própria teóloga dos carismáticos, né? O dom de língua é uma espécie de oração irracional do coração. Um dom de orar e louvar a Deus em voz alta, mas sem palavras inteligíveis, ou seja, irracional. O dom de línguas parece ter sido comum na era patrística, embora tivesse outro nome, jubilação. Quer dizer, ela vem com o mesmo argumento do diácono que o padre falava. Por quê? Porque esse argumento dela, ela tirou dos estudos desse diácono, desse Ed Ansley, né? Aqui é no artigo, né? Então ele cita essa teóloga, ele diz: para explicar a jubilação, Healy, que é essa teóloga da renovação carismática, recorre uma passagem do livro de Santo Agostinho, De Civitate Dei, que é a cidade de Deus, né? Nele, Agostinho descreve uma cura que ocorreu em meio a uma assembleia que exalta com grande alegria o evento milagroso. A assembleia louvou a Deus, diz Agostinho, numa voz sem palavras, voce sine verbis. É isso que os carismáticos vão chamar de uma prova do dom de línguas. Mas o estudo do Victor Salas vai mostrar que não tem nada a ver com o que Santo Agostinho falou, não tem nada a ver com o dom de línguas carismáticas. Segundo ainda Healy, as pessoas exaltam a Deus em voz alta, mas sem palavras, isto é, usando o dom de línguas. Healy também nos refere a Ed Ansley, que é o mesmo diácono que fala o padre José Eduardo, que nos diz: a jubilação, que significa uma oração vocalizada e sem palavras, é essencialmente o que os carismáticos modernos chamariam de glossolalia, ou oração em línguas. Ou seja, a jubilação, para ele, a jubilação e o dom de línguas, a jubilação ensinada por Santo Agostinho, e o dom de línguas é a mesma coisa. Mas de onde ele tirou isso? Não existe nenhum fundamento causal, nenhuma ligação causal para dizer que jubilação é a mesma coisa que dom de línguas. Ele simplesmente declarou: é uma coisa sem palavras que Santo Agostinho falou, então é o dom de línguas. Mas não tem nenhuma prova concreta de que jubilação, só por dizer que é um ato, é uma vocalização sem palavras, seria o dom de línguas. É uma afirmação, uma ligação causal completamente gratuita desse autor. E o Victor Salas mostra isso, que não tem nada a ver com a jubilação. A jubilação não tem nada a ver com o dom de línguas. Além de Agostinho e Tomás de Aquino, o trabalho de Ansley considera ocasiões de jubilação ao longo da história da Igreja e sugere que é uma forma tradicional de culto, que só começou a desaparecer após o Concílio de Trento, e ainda mais após a crescente rigidez pouco antes do Vaticano II. Quer dizer, o Vaticano II é que trouxe de volta isso. Antes do Vaticano II tinha uma rigidez que impedia o dom de línguas. E ele ainda afirma, esse Ed Ansley, foi o período profundamente fora de sintonia com a tradição. Ou seja, ele diz que o Concílio de Trento e tudo aquilo que antecedeu o Vaticano II é profundamente fora de sintonia com a tradição. E para ele, o que é em sintonia com a tradição, claro, é o Vaticano II, que é um completo absurdo, né? O concílio mais importante da história da Igreja, que é o Concílio de Trento, esse Concílio de Trento foi um período profundamente fora de sintonia com a tradição. E a tradição só está em sintonia com o Vaticano II. Você vê, é propriamente a afirmação de um modernista, né? E o Victor Salas afirma aqui, essa citação foi retirada da edição mais antiga, de 77, do livro do Ansley. Que é essa imagem que eu coloquei para vocês aí é o livro, a imagem do livro desse Ed Ansley na versão em português aqui do Brasil. Para o Brasil é essa cara que tem
o livro do Ed Ansley, e o título é Sons de Milagres, né? E nessas edições mais recentes não tem mais essa citação aí, que ele fala que foi um período profundamente fora de sintonia com a tradição. Ele retirou, porque ele viu que causou muita polêmica, dizer que antes do Vaticano II e na época do Concílio de Trento não tinha sintonia com a tradição, deu muita polêmica, e nas edições mais recentes ele tirou essa parte para não fazer muita briga, né? Mas o livro dele é esse e o título é esse, Sons de Milagres, que o padre falou, vocês viram aí no vídeo dele. E aí ele vai falar qual o propósito de dom de línguas, né? Segundo Soares, né? No estudo do Soares, no estudo da tradição, segundo o olhar do Soares, do Francisco Soares, o grande escolástico, né? Qual o propósito de dom de línguas? Soares, ele estudando a patrística, estudando os padres da igreja, estudando São Tomás, ele vai dizer, sobretudo prático, pregar em toda parte e a todas as nações, sem impedimento e serem compreendidos, né? O dom de línguas não é feito para uma satisfação minha pessoal, não é feito como um sinal do meu progresso de vida espiritual, não, como eu falei para vocês, é para propagar a verdade do evangelho, a verdade da doutrina católica. Então, os apóstolos chegavam em regiões onde era falado outras línguas, eles não tinham como aprender imediatamente, de forma rápida, aquela língua para converter as pessoas. Então Deus, milagrosamente, dava o dom de línguas e fazia eles falarem na língua deles, os apóstolos, mas os pagãos, ou aquele povo em que os acólitos, os apóstolos estavam evangelizando, começavam a ouvir os apóstolos pregarem e a ensinarem na própria língua deles. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, qual era o propósito? O propósito é sobretudo, prático para propagar a fé. Pregar em toda parte e a todas as nações, sem impedimento, e serem compreendidos. Que não está indo, hein? Voltou? Agora, voltou. Fala. Então, o propósito é prático. Pregar em toda parte a todas as nações, sem impedimento de serem compreendidos. E o dom de línguas, ele não constitui um fim em si mesmo. Ou seja, eu não tenho o dom de línguas para minha satisfação pessoal, para dizer, para mostrar, olha como eu estou progredindo na vida espiritual. Olha como Deus está mudando a minha vida. Não é para mim. É para toda a sociedade. É para propagar a verdade. Não é uma coisa pessoal minha, mas é para propagar a verdade de Deus na sociedade, nos povos, diante das nações, né? E não constitui um fim em si mesmo. O dom de línguas, eu não estou... porque para o carismático, o dom de línguas é um fim em si mesmo. Por isso que você pode pronunciar palavras irracionais, sem nenhuma inteligibilidade, porque não é para você entender, é para minha satisfação, é para satisfação daquele que fala em dom de línguas, porque o dom de línguas é um fim em si mesmo para o carismático. Para a tradição da igreja, não. Ele não é um fim em si mesmo, é um meio. O fim em si mesmo é o quê? A propagação da fé. Então, eu preciso entender o que o apóstolo está falando pelo dom de línguas, pelo dom de línguas, ele vai falar numa língua que eu entendo, eu vou entender a verdade da fé e vou me converter. Então, o fim é propagar as verdades de fé para converter as pessoas, e não o dom de língua em si mesmo. O carismático, não. O dom de língua em si mesmo é um fim, porque eu oro em línguas, eu mostro que estou progredindo na vida espiritual, eu estou cada vez mais santo, porque estou orando em línguas, e ainda assim, pelo meu orar em línguas, eu vou edificar os outros. Mas o dom de línguas é um fim em si mesmo para o carismático. Para a tradição da igreja, não. Ele é só um meio para propagar a fé católica. E o segundo ponto que fala o Victor Salas, segundo os estudos de Soares, qual é o propósito do dom de línguas, o terceiro ponto?
As línguas não foram dadas principalmente como meio de comunicar o evangelho, mas como sinal sobrenatural de que Deus estava no meio destes crentes. Quer dizer, para o carismático é isso. Ó. A citação aí é de um protestante, mas é a mesma ideia para o carismático, né? A ideia desse protestante. As línguas não foram dadas principalmente como meio de comunicar o evangelho, mas como sinal sobrenatural de que Deus estava no meio destes crentes. Quer dizer, para um carismático, o dom de línguas é um fim em si mesmo. E não é feito para propagar o evangelho, o que é falso. Como ensina os estudos da tradição católica, como Soares mostra, é um fim, é apenas um meio para propagar o evangelho. Continuando, qual é o propósito do dom de línguas? É tornar conhecido de modo inteligível o evangelho e unir os vários povos em um só e mesmo corpo místico. Mas que tipo de unidade? Né? Tipo da unidade ecumênica dos carismáticos para se unir aos protestantes, né? Mas é o tipo de unidade na fé, né? Hoje em dia tem dons carismáticos tanto católico quanto pentecostal. Isso mostra a falsidade desses dons, porque o principal objetivo é uma unidade na fé, na mesma verdade católica, na mesma verdade da tradição da igreja, e não uma confusão entre católicos e protestantes. Por isso que o padre José Eduardo, por exemplo, vai elogiar muito nesse podcast que vocês viram aí, que ele fala sobre o dom de línguas, ele vai elogiar muito os protestantes, exatamente porque a união pelos carismáticos, essa união ecumênica falsa que não está na verdade católica e não está na tradição. Então, que tipo de unidade que busca o dom de línguas? É a unidade na fé, que acontece pela ascensão do intelecto às verdades que estão sendo tornadas conhecidas através do dom de línguas. Ou seja, o dom de línguas ele não pode ser irracional. Ele não pode ser simplesmente uma emoção, simplesmente um balbuciar de palavras que a gente não entende nada, inteligíveis. Não. O dom de línguas é usado para a gente compreender as verdades da fé. Por isso, elas são completamente compreendidas. Ela é um bem para a nossa inteligência compreender a verdade da fé e se converter. Então, o dom de línguas é completamente racional, ele é completamente inteligível, ele é completamente para compreender as verdades da fé. Totalmente o contrário do que vocês viram aí do blá 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 do padre José Eduardo, que vai orar línguas com esse balbuciar de palavras estranhas. Não, são conceitos claros que o dom de línguas vem trazer para a gente por meio dos apóstolos, por meio dos missionários. São verdades claras sobre a doutrina católica, sobre as verdades de Deus. Então, no terceiro ponto aí, o dom de línguas é um discurso inteligível, ao qual se pode dar consentimento, ou seja, minha inteligência vai aderir àquelas verdades propagadas por meio do dom de línguas, para eu compreender a verdade de Deus e me converter, e buscar a verdade católica, buscar a unidade católica. O dom de línguas é, portanto, um fenômeno legível e congruente com a natureza humana racional. Ele não pode ser irracional, que consiste no discurso de línguas humanas reais. Então, o dom de línguas está ligado a línguas humanas reais. Não é um bando de ruído que a gente não entende nada. Isso é falso. Isso aqui é o falso carismático, da inovação carismática. Uma coisa que eu não falei, mas é importante ter em mente, é uma tese que eu defendo, não sei se está completamente correta, mas me parece muito conveniente, para que se foi criado a renovação carismática dentro da igreja, né? Acho que com certeza o Éder falou um pouco da história, né? E falou que provavelmente ele falou que um dos grandes expoentes no Vaticano II dos carismáticos foi um cardeal belga, se não me engano ele era belga, o Suenan, né? Que era o grande defensor dos carismáticos no Vaticano II.
e depois o Vaticano II ele vai ser o grande entusiasta dos carismáticos. O Suenan também era um grande entusiasta do quê? Do ecumenismo. Então, para que vai existir um movimento carismático, né? A minha tese é, quando tem dois abismos, como é que a gente faz para unir dois abismos que são distantes e existe um profundo vão entre esses dois abismos, né? Um profundo buraco, uma grande distância entre esses dois abismos, né? Como é que a gente vai unir esses dois abismos? É preciso que tenha algo que faça a união entre esses dois abismos, ou seja, toque tanto num lado do abismo quanto ao outro. A gente precisa ter o quê? Uma ponte. E essa ponte precisa tocar tanto um lado do abismo, tanto um abismo, quanto o outro abismo, que estão em certa oposição. A gente coloca essa ponte que toca ambas as partes, a gente une esses dois abismos. Certo? Então, existem dois abismos. Um abismo é a doutrina católica, que é profundamente, existe um vão enorme, profundo, entre outro oposto à doutrina católica, que é a doutrina protestante. Então, a gente precisa colocar uma ponte entre os dois para unir esses dois. E seria o quê? O ecumenismo. E como é que a gente faz essa ponte para unir esses dois? A gente precisa de um movimento que tem tantas características católicas quanto características protestantes, para unir esses dois abismos. E isso é a renovação carismática. E tem a falsa espiritualidade do pentecostalismo católico e tem uma certa devoção aos sacramentos da igreja. Uma certa guarda muitos sinais católicos ainda. Então ela tem os dois erros. Essa ponte toca os dois lados do abismo, os dois abismos. Da doutrina católica, que não pode se aproximar, que é completamente oposta à doutrina protestante, para unir esses dois abismos, eu crio uma ponte que é a renovação carismática. A arma de se criar a renovação carismática é a promoção do ecumenismo, da aproximação entre a verdade católica e a mentira protestante. Então, para mim, esse é o principal motivo, principal ponto de criação da RCC. E muitos católicos, mesmo convertidos para a tradição, têm muito essa visão errada de que, mas de certa forma eu devo muito à RCC, porque foi com a RCC, com a renovação carismática, já vi muita gente falando isso, mesmo convertido para a tradição. Depois ele vai aprofundando os estudos e acaba mudando, mas demora um pouco. Ele vai dizer, mas foi através da renovação que eu conheci os sacramentos, que eu conheci o texto. Não foi através da renovação. Você foi atrás do texto e foi atrás dos sacramentos por causa da verdade católica. A renovação é aquele muro que tenta se meter entre um e o outro e tenta se aproveitar disso. Ela se aproveita da devoção aos sacramentos e da devoção à Santíssima Virgem, da devoção ao Santo Terço, para aliciar os seus membros, que seria uma espécie de pentecostalismo católico. Mas eu não procuro essas devoções por causa da renovação. A renovação se aproveita desses meios. Eu procuro o texto por causa do texto. Eu procuro a devoção à Nossa Senhora por causa da devoção à Nossa Senhora. Eu procuro devoção aos sacramentos por causa dos sacramentos em si mesmo. Eles já têm atrativos para a minha vida espiritual e mesmo para a minha vida natural, perfeitamente atraentes para eu buscar essas coisas para minha salvação, para minha conversão. E não é por causa da renovação carismática. Na verdade, a renovação carismática só me atrapalha, porque eu vou conhecer essas coisas através da renovação carismática, eu vou conhecer esses sacramentos, essas devoções, mas cheia de erros da renovação carismática. Então, ela atrapalha ao invés de ajudar. Então, não caia nesse erro de que eu devo alguma coisa, ou os católicos devem alguma coisa à renovação carismática, porque ela trouxe a devoção ao texto, ela trouxe a devoção ao Santíssimo Sacramento. Isso é falso, porque antes da renovação, antes de existir o movimento carismático,
já existia na igreja uma grande devoção, aliás, muito maior ainda a essas coisas. Devoção aos sacramentos, devoção a Nossa Senhora, devoção ao Santo Terço, antes da renovação. Então, a renovação não é a causa disso. Na verdade, ela é um impedimento. Ela nos prejudica a entender essas devoções e essas coisas verdadeiras na sua profundidade, exatamente por causa dos erros da renovação carismática. Bom, como já passei da hora, então vou adiantar, porque não vai dar para falar tudo mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu falo para vocês da forma mais adiantada. Acho que eu vou chegar já na parte que fala sobre Santo Tomás, né? Acho que fica melhor. Aqui, só a conclusão do autor sobre a jubilácio, né? O que é a jubilação, segundo Santo Agostinho. Aqui ele está falando do Ed Ansley, né? Ele vai dizer, embora ele descreva a situação, né? Aquela situação que Santo Agostinho fala que teve uma grande exaltação, mas sem palavras, ele vai explicar o que é essa jubilação. Embora ele descreva a situação como aquela em que a Assembleia fez grandes louvores sem palavras, nada sugere que o que estava ocorrendo fosse um exemplo de falar em línguas. Ou seja, não existe nenhuma ligação causal de jubilação que fala Santo Agostinho com o que quer os carismáticos. É simplesmente uma ligação gratuita. Ele falou de jubilação sem palavras, então é o dom de línguas. Não tem. Não tem nenhuma ligação que justifique isso, que realmente, tá certo. Realmente, a jubilação de que fala Santo Agostinho tem essas características, o dom de línguas também tem essas características, então é a mesma coisa. Não existe essa ligação causal e mesmo descritiva. Não, é uma ligação completamente gratuita. Nada sugere que o que estava ocorrendo fosse um exemplo de falar em línguas. Nem há nada no texto que indique que Santo Agostinho indicou a jubilação como algo necessário para a vida cristã comum. O que Agostinho descreve não é uma oração irracional do coração, mas apenas uma alegria de tipo estático. Não há nada de particularmente notável na reação da congregação. Não é que aquela congregação que estava diante de Santo Agostinho fez algo extraordinário e isso Santo Agostinho falou de jubilação, chamou de oração em línguas, de dom de línguas. Não. A reação de alegria é pelo milagre e não pelo dom de línguas ou a chamada jubilação. Pois o que é digno de nota no evento, pelo menos do ponto de vista de Agostinho, é a própria cúria milagrosa. Por quê? Porque os carismáticos vão dizer que o que tem de extraordinário nesse evento de Santo Agostinho seria a jubilação. Ou seja, a jubilação que seria o dom de línguas. Não, a jubilação vem em consequência do milagre. O milagre é a coisa que surpreende. Aconteceu um milagre lá diante de Santo Agostinho e Santo Agostinho, junto com os fiéis, começaram a jubilar. E o que é esse jubilar? Essa jubilação, muitos estudiosos vão dizer que é exatamente um canto litúrgico. Só que é um canto litúrgico simples, sem palavras sofisticadas. É isso que muitos estudiosos vão dizer. E deixa eu ver se eu passei aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um estudioso que vai dizer o que é essa jubilação. Esse Lorenzo Mami, se eu não me engano, ele é brasileiro, ele fez um estudo, ele é especialista em Santo Agostinho e crítico de arte. É ele que vai dizer o que é, no estudo dele, ele vai dizer o que é essa jubilação que fala Santo Agostinho. Ele fala júbilos, que no latim da época medieval indica gritos estandartizados e de soldados ou de camponeses. Ambos provavelmente compartilhavam um caráter rítmico e se aplicavam a contexto de exaltação ou aclamação, ou seja, é uma espécie de música mesmo. Não é nada de dom de línguas, não é nada, é uma espécie de música, só que é uma música mais simples. No caso específico dos júbilos cristãos, este, em continuidade com as práticas da música popular do período, cantos de louvor, deve ter sido algo parecido a um curto refrão, em ritmo claro e marcado, que a Assembleia inteira pudesse cantar junto com o sacerdote. Ou seja, de fato, é um canto
litúrgico. Santo Agostinho dá margem a uma interpretação do canto sem palavras, como atividade de caráter espontâneo e de natureza autoexpressiva, como um transbordar da alegria gestada pelo coração e como fruto de uma entrega a uma instância mais alta. Isso aqui é que alguns vão interpretar de Santo Agostinho, tá? Mas esse Lourenço vai dizer que não tem nada disso. Ó, repetindo, Santo Agostinho dá margem, porque Santo Agostinho não é muito claro no texto dele, então alguns vão interpretar desse jeito. Dá margem a uma interpretação do canto sem palavras como atividade de caráter espontâneo. Era uma coisa como se espontânea, como se viesse do coração. De natureza autoexpressiva, como um transbordar da alegria gestada pelo coração e como fruto de uma entrega a uma instância mais alta. Seria mais ou menos o que os carismáticos dizem. Mas aí o Lourenço vai dizer: no entanto, a suposta espontaneidade dos júbilos contrasta com as evidências históricas a respeito de tal gênero musical trazidas por parte do Mame, que é o estudioso. Segundo Hilário de Poitiers, os júbilos primitivos não eram um grito espontâneo, mas uma aclamação estandartizada, ou seja, era uma coisa organizada, era uma aclamação de fato litúrgica. E como destacamos, tal padronização parecia incluir um curto refrão em ritmo claro e marcado, cantado em conjunto. Aqui em São Paulo, vocês não conhecem, né? Mas eu gosto muito de cuidar da parte litúrgica aqui da Montfort. Então, muitas vezes, o coro, no final da missa, quer cantar, eu vou conversar com o coro e pergunto para eles: o que vocês querem cantar no final da missa, na procissão final? Aí eles vão dizer: vamos cantar o Salve Regina mais simples. E eu, como sou mais chato, canta o solene, que é mais bonito. Mas aí normalmente eles dizem: mas os fiéis não sabem cantar o mais complexo, vamos cantar o mais simples. Aí eu acabo cedendo, eu falo: tá bom, então canto o mais simples. Então, se cantar o Salve Regina mais simples, o resto das pessoas sabem cantar. É mais ou menos isso que Santo Agostinho está fazendo. Ele vai fazer um canto mais simples para jubilar, ou seja, para mostrar a exaltação, para todo mundo cantar junto. Porque se cantar um canto mais complexo, que, por exemplo, Santo Agostinho saberia, um grande sacerdote saberia, um mais entendido de canto saberia, o resto dos fiéis não iam cantar junto. Então, Santo Agostinho escolhe um canto mais simples, que é o júbilo, que é uma espécie de exaltação, mas sem muita sofisticação, para os fiéis participarem. Ou seja, o que parece, pelo menos boa parte dos estudiosos vão dizer, não tem nada de carismático, mas seria um canto litúrgico mais simples, mais rudimentar. Tá bom? Para finalizar aqui, o conceito de São Tomás, que é importante aqui. Deixa eu achar aqui a parte de São Tomás. Aqui. Segundo São Tomás, os coríntios, que eram de indiscreta curiosidade, prefeririam esse dom ao dom de profecia, ou seja, preferiam o dom de línguas ao dom de profecia. E aqui, por falar em línguas, o apóstolo entende que em línguas desconhecidas e não explicadas, como se alguém falasse uma língua teutônica a um galês sem explicá-la. Esse tal fala em línguas, né? Quando São Paulo sempre vai dizer que quando falar em línguas tem que ter um intérprete. Por quê? Porque se fala numa língua que não é a minha conhecida, eu preciso de alguém que compreenda essa língua, mas não é uma língua irracional. Mas, por exemplo, como ele diz aqui no exemplo, alguém fala em galês, mas eu não falo galês, como é que eu vou entender o que ele está falando? É preciso que alguém interprete esse galês. O intérprete que vai compreender o conceito desse dom de línguas daquele que está falando o dom de línguas é o profeta. O profeta entende o conceito que está por trás desse dom de línguas. Por isso ele nunca é irracional, ele é racional. Ele é completamente racional e inteligível. E é o profeta que vai realmente dar esse conceito. Ele vai dizer, ele está falando aqui sobre as verdades de Cristo, de tal verdade de Cristo. Mas numa língua que você não conhece, mas outros conhecem. Então, o profeta é esse que interpreta. Por isso que São Tomás vai dizer que o dom de profecia é superior
ao dom de línguas, porque o dom de línguas é só o meio, mas aquele que interpreta e sabe o conceito daquelas verdades que o dom de línguas quer transmitir é o dom da profecia, né, que faz isso. E também é falar em línguas ou falar de visões, tão somente sem explicá-las, de modo que toda locução não entendida, não explicada, qualquer que seja, é propriamente falar em línguas. Ou seja, o dom de línguas também ele pode ser em símbolos. Por exemplo, um símbolo que a gente usa muito na Monfort é choró no avesso. Acho que vocês já ouviram muita gente falar sobre isso, o Alberto vai falar sobre isso. Normalmente a gente pergunta na Monfort, aprendeu com o professor Orlando Fedeli, o que é o choró no avesso? Um monfortiano, uma pessoa da Monfort, quando ouve esse conceito, choró no avesso, já sabe. A gente vai falar sobre o amor. O amor, o que é o amor? O amor está ligado ao conhecimento. O amor é uma tendência ao bem, mas a tendência a um bem conhecido por nossa inteligência. A gente só ama aquilo que conhece, né? A gente vai amar aquilo que a nossa inteligência compreendeu. O choró no avesso, o que é choró? Ninguém sabe. É uma palavra inventada. Eu não sei o que é choró. No avesso ainda, pior ainda. Eu não sei o que é isso. Aí, normalmente, a gente pergunta, você ama chorar na avesso? A pessoa responde, não, não amo. Mas por que você não ama? Porque não conhece. Eu não sei o que é chorar na avesso. Então, o chorar na avesso é como um símbolo de uma verdade. Ou seja, que só posso amar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu não posso amar. Por um monfortiano, ele já entende esse símbolo, né? Então, os apóstolos eles falavam de símbolo da verdade de Cristo que as outras pessoas não conhecem. Mas é preciso alguém que interprete e conhece, que é o dom da profecia. Ele está falando do amor que só existe quando a gente conhece pela inteligência o bem. Por quê? Porque os carismáticos e os modernos vão dizer que o amor é sentir, são as emoções, é um sentimento, não é. O amor é uma tendência ao bem, uma tendência da vontade que se dirige a um bem, mas um bem conhecido pela minha inteligência. Aquilo de fato é um bem. Aquilo de fato é bom. E São Tomás vai falar desse símbolo que também é um dom. O dom de língua está ligado a uma certa simbologia também, né? Então, concluindo que São Tomás, temos aqui uma consideração importante para São Tomás. O falar em línguas pode ser entendido de duas formas. Uma, falar em uma língua desconhecida, mas existente, como no caso de Pentecostes, no qual as pessoas de várias línguas compreendiam o que os apóstolos pregavam. Segundo, a pregação ou oração sobre visões ou símbolos. E o doutor Angélico confirma isso mais adiante. Suponhamos que eu vá até vós falando em línguas, o qual pode entender-se de duas maneiras, isto é, em línguas desconhecidas ou a letra, qualquer símbolo desconhecido. Né? São Tomás fala desses símbolos. Quem assim procede, isto é, usa de símbolos nas práticas espirituais, tem o mérito próprio da prática de um ato de piedade. Caso o indivíduo compreenda racionalmente o que diz, lucra até do mérito, o fruto intelectual da ação. Quem reza o Pai Nosso, por exemplo, mesmo sem compreender perfeitamente o valor de suas petições, tem um mérito próprio da boa ação de rezar. Então, ele dá o exemplo aqui de Pai Nosso. Eu gosto muito do exemplo da Ave Maria. Por exemplo, Ave Maria, a gente reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. A gente diz o quê? Que a Ave Maria vem da onde? Da palavra do anjo. Mas o anjo não fala do nome de Maria. O anjo fala, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele não fala o nome de Maria. Mas na oração Ave Maria a gente coloca. E por que então o anjo não fala o nome de Maria, como a gente pronuncia na oração? Ave Maria cheia de graça. Alguns teólogos e exegetas vão discutir. Eu gosto muito da explicação de um exegeta, que vai dizer o seguinte: o que significa Maria? Então ele vai procurar a etimologia do nome Maria. Aí ele vai dizer, no estudo dele vai dizer, a primeira vez que surge o nome de Maria vai ser no Antigo Testamento.
vai ser a irmã de Moisés, que se chama Maria. Ou seja, entre os egípcios, era um nome egípcio, na origem, pelo menos, da Bíblia, das Escrituras, né? Ele vai dizer em egípcio o que significa Maria. Aí ele vai dizer, no estudo dele, que Maria, para os egípcios, esse nome significa a bem-amada de Deus. A bem-amada. Maria significa a bem-amada. Então ele vai dizer, por isso que o anjo não fala o nome de Maria. Porque para ele seria uma espécie de redundância. Por quê? Porque cheia de graça significa o quê? Quem Deus mais ama, mais ele dá o quê? A graça. Então, Deus não dá a graça. Deus não dá a graça porque ele ama. Deus ama, ele dá a graça primeiro, e dá a graça primeiro para ele amar. Na verdade, o fruto do amor de Deus por nós é a graça dele. Certo? E Nossa Senhora já era cheia de graça. Ou seja, já era bem-amada de Deus. Então, se ele colocasse Maria, a bem-amada de Deus, ou seja, aquela que é cheia de graça, e ainda colocasse cheia de graça, é como se fosse uma redundância. Ave Maria, que é a cheia de graça de Deus, cheia de graça. Ficava redundante. Então, segundo a explicação desse exegeta, por isso que um anjo não fala o nome de Maria. Ele fala Ave, cheia de graça. Porque Maria significaria isso. A bem-amada de Deus, ou seja, aquela que ele enche de graça. Né? Então, se a gente reza Ave Maria pensando nessa verdade, a gente aproveita muito mais, mesmo do ponto de vista intelectual. Ave Maria. Maria, aquela que é cheia de graça de Deus. Porque Deus ama aqueles que quem ele mais ama, mais ele dá a graça de Deus. Mais ele dá a sua graça. Aquele que ele mais ama são mais cheios da graça de Deus. Porque Deus, ele ama sobretudo a si mesmo. Então a gente compreende todas essas verdades, essa simbologia, esse símbolo, e a gente compreende melhor e aproveita muito mais da Ave Maria. Tá bom? Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o dom de línguas. E São Tomás também vai falar do dom de línguas na liturgia, né? Ele vai dizer que o evangelho, de certa forma, é um dom de línguas, no sentido de que a linguagem do evangelho, quando o padre pronuncia o evangelho na missa, muita gente não entende. E como é que as pessoas vão entender? No sermão. O padre, no sermão, ele vai como que decifrar ou mostrar para as pessoas o conceito das verdades que estão no evangelho. Ou seja, o dom de línguas, uma língua espiritual que está no evangelho, o padre decifra e ensina e explica na hora do sermão para os fiéis. Então, o padre pronuncia o dom de línguas no evangelho, que é uma linguagem espiritual desconhecida para muitos, e o padre, com o dom de profeta dele, porque ele é um sacerdote de Cristo, ele tem a graça de Estado, ele vai explicar, ele vai interpretar, ele vai desvendar aquela linguagem espiritual do evangelho, que é uma coisa que São Tomás defende. Tá bom? Foi. Então é isso. Foi. Pode falar. Não sei se vocês querem fazer perguntas, ou se vocês já querem rezar para acabar. Então, nós vamos fazer assim, o Silvio vai encerrar agora, para a gente almoçar, e depois as eventuais perguntas, eu recolho aqui, coloco para você, e a gente depois organiza uma forma de estar transmitindo para eles, tá bom? Tá bom. Outra possibilidade também, eu não sei onde é que você está, mas se você estiver aí na casa do Celso, fica com ele, e aí depois, durante a palestra do Celso, no final a gente faz uma rodada de perguntas para você, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Se você tiver... Beleza? Querem que eu reze? Para acabar? Isso, pede para a gente encerrar. Exatamente isso que eu ia pedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, De nossa salvação. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a explicação sobre o jubilato foi ótimo, viu, Mauro? Depois a gente precisa ver como transforma isso numa aula, um artigo, alguma Sim, coisa. eu vou tentar fazer um artigo e fazer tipo aqueles vídeos documentários lá para refutar o padre. Como a gente faz no tá nosso ótimo. site. Perfeito, excelente. Tá bom. Santa Bom, Maria. obrigado, salve Maria. Pode encerrar aqui, Silvio? Pode. Não, pode sair. Só sair, tá? Não encerra a reunião. Só. Quem quiser trazer um café aí à tarde, fica à vontade. Está permitido. Acho que ele depois do almoço, depois do almoço, já tem. Aí, ó.